Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Que hoje seja um daqueles dias que a gente escolhe levantar com o coração aberto, pronto para ser transformado. Mas não importa como você acordou, se acordou com dúvidas, com peso na consciência ou até com vergonha de algo que aconteceu. O amor de Deus ainda te alcança. Talvez você esteja aí pensando: errei feio, e agora? Mas eu quero te contar uma verdade libertadora. Errar é humano, perdoar é divino e recomeçar com Deus é maravilhoso. A gente não precisa mais se esconder atrás de desculpas e nem viver com medo de ser julgado. O nosso Deus é Pai, é perdoador, é restaurador. Ele não está atrás de perfeição, mas de corações sinceros. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Respira fundo, porque essa palavra de hoje é para quem reconhece que caiu, mas quer se levantar com Jesus ao seu lado. A vida é feita de escolhas e em muitas delas a gente erra, às vezes por imaturidade, outras por orgulho, tem hora que é por pura teimosia mesmo. O problema maior não é o erro em si, mas o que fazemos depois dele. Muita gente tenta encobrir, inventar desculpas, colocar a culpa nos outros, e assim, em vez de resolver, só afunda mais. Mas Deus nos chama para algo diferente, para assumir os nossos erros com humildade, aprender com eles e permitir que Ele nos levante. Hoje nós vamos refletir sobre isso, porque quem está em pé, cuide-se para que não caia. Paulo disse nas 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E quem caiu precisa saber que Jesus está de braços abertos para te levantar. Eu diria que errar é humano, mas insistir no erro é perigoso. Errar sempre fez parte da nossa humanidade. Não existe ninguém que nunca tenha cometido uma falha. Podemos ver em Romanos capítulo 3, versículo 23, que está escrito assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas sabe o que não pode acontecer? A gente se acostumar com o erro, achar que é normal e continuar vivendo como se não tivesse nada errado. E isso sim é perigoso. É como um médico que erra um diagnóstico e não admite, colocando a vida de alguém em risco, ou como um piloto que ignora um problema no avião. Existem erros e consequências graves e não dá para brincar com isso. Quando a gente erra, o primeiro passo é parar tudo e reconhecer. Nada de passar um pano, nada de fingir que não aconteceu nada. Deus conhece o nosso coração e espera a sinceridade. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados sérios, mas ele se arrependeu de verdade. Já Saul tentou justificar, dar desculpa e acabou perdendo tudo. Aqui está a diferença entre os dois reinados de Saul e de Davi. Um se arrependia, o outro se justificava. Aqui a diferença fica clara. Um é restaurado e o outro se perde. Então, o que diferencia um do outro é a atitude que nós tomamos diante do erro. Nós devemos assumir os nossos erros, dar menos desculpas e dizer mais verdades. A gente vive uma geração que tem dificuldade de admitir que errou. É sempre mais fácil jogar a culpa nos outros, nas circunstâncias. Do jeito que eu sou. Mas Deus honra quem é verdadeiro. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui está uma chave. A chave é não inventar desculpas e confessar. Essa é a chave para você prosperar. Tem erros que a gente comete no calor do momento. Uma palavra atravessada, um julgamento precipitado, uma decisão impulsiva. Quem nunca? Esses podem ser corrigidos quando há humildade.
um pedido de perdão sincero, uma conversa franca, uma nova atitude. Mas, enquanto a gente fica colocando panos quentes, nada muda. Confessar é tirar a sujeira debaixo do tapete e abrir o espaço para a cura. E mais, hein? Quando a gente assume, Deus age. Ele perdoa, restaura, limpa, transforma. E mais do que isso, Ele nos ensina a evitar os próximos erros. Não é sobre viver na culpa, é sobre sair da culpa e caminhar na verdade. Evitar o erro é possível. Devemos ter vigilância e temor. Se é verdade que errar é humano, também é verdade que a gente pode evitar muitos erros com vigilância. Jesus mesmo nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esse vigiai é a vigilância, ficar atento. Está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Isso mostra que, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos discernir o que é certo e resistir ao que nos leva a pecar. É claro que nós não somos perfeitos, mas o Espírito nos guia, nos alerta, nos freia. Sabe aquela voz que vem do lado do seu ouvido? Cuidado, não vai por aqui, não faça isso, não faça aquilo. Isso não está certo, isso está errado. Então, é o Espírito Santo falando com você, te dando um alerta, te freando. O problema é que às vezes a gente entra no modo automático e faz as coisas sem orar, sem buscar direção, e aí dá ruim. Por isso que Paulo escreve: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Esse é um grande lembrete para a gente não se achar forte demais, porque todos estamos sujeitos a falhar. Evitar o erro começa com humildade. Começa quando a gente entende que precisa de Deus para cada decisão, para cada atitude, para cada palavra. E mais, quando aprendemos com os erros do passado, com os tropeços que já vivemos e decidimos fazer diferente. Sim, neste momento Deus reconhece a nossa humildade. Devemos confessar as nossas culpas e permitirmos ser levantados. Não adianta ficar tentando esconder de Deus o que Ele já sabe. O que Ele quer é ouvir da nossa boca o reconhecimento. Por isso, voltamos lá em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis, ou para que seja curado. Então, aqui a chave é confessar as nossas culpas uns para os outros, orar uns pelos outros, para que nós sejamos sarados. Ou seja, confessar não é só liberar perdão, é liberar cura. Tem gente que está doente na alma, no corpo, na mente, porque carrega a culpa escondida. Mas quando confessa, é como se tirasse um peso gigante dos ombros. Davi escreveu no Salmos 32, escreveu assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Aqui, Davi entendeu que esconder só atrasa a cura. Já Saul, quando confrontado, preferiu jogar a culpa no povo. Qual foi o resultado? Perdeu o reinado. Se você errou, confesse. Se tropeçou, levante. Se feriu alguém, peça perdão. Jesus não está com um chicote, mas com um abraço de restauração. Ele quer te colocar de pé de novo. E o que Ele tem para você ainda não acabou, mesmo que você tenha errado. Hoje, Deus está te chamando para uma nova vida. Uma vida mais leve, sem o peso da culpa, sem a prisão das desculpas e sem a vergonha do passado. Deus quer que você se levante. Não importa se você errou ontem ou há anos, a restauração começa agora, com uma decisão: assumir, confessar e mudar. Porque errar é humano, sim, mas viver no erro é uma escolha.
Jesus está aqui, não para te apontar o dedo, mas para te dar a mão. Levanta, sacode a poeira e anda com ele. O mesmo Deus que perdoou Davi, que restaurou Pedro, que curou a mulher adúltera, é o Deus que olha para você hoje e diz: vai e não peques mais. Não tenha medo de assumir falhas. Deus transforma corações sinceros. Ele troca a culpa por paz, a vergonha por honra e o erro por testemunho. Ele não te define pelo erro, mas pelo que você escolhe fazer a partir de agora. Então, vai lá, se liberta, se endireita, porque ainda tem muita coisa boa que Deus quer fazer através de você e em você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Creia, acredite, recebe essa palavra em nome de Jesus. Esta foi a mensagem do dia. Espero que tenha falado ao seu coração. E como sempre, eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas que puder. Se estiver me ouvindo aí no Facebook, Instagram ou no YouTube, clica no botãozinho de seguir para que as mensagens cheguem até você. Agora, vamos ao nosso momento de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e dedique alguns minutos para falar com Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, Pai, com humildade e com sinceridade de coração. O Senhor conhece o meu coração, sabe das minhas falhas, dos meus erros, das minhas limitações. Eu conheço que eu pequei, que eu falei o que não devia, que eu agi de forma errada, que eu tomei decisões sem te consultar. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais viver me escondendo atrás de desculpas. Eu me arrependo, Senhor, de verdade e peço, tem misericórdia de mim. Senhor, limpa o meu coração, me dá um espírito novo, renova minha mente, Pai. Me ajuda, Senhor, a perdoar quem me feriu e a pedir perdão a quem eu feri. Que eu aprenda a evitar os erros com vigilância, oração e temor ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo me guie em cada passo, me dê discernimento e me faz mais sensível à Tua voz. Pai, quero ouvir a Tua voz, Pai, quero reconhecer a Tua voz para que não erre, para que consiga me manter no Teu caminho. Senhor, eu peço que o Senhor também vá de encontro, Pai, agora, com aquelas pessoas, Pai, que têm doenças espirituais, como a frieza de fé, a incredulidade, o desânimo, o orgulho e a rebeldia. Toca, Senhor, agora, Pai, nesses corações duros. Coloca as Suas mãos, Pai, que essas pessoas reconheçam que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Cura também, Senhor, a mente daqueles que sofrem com ansiedade, com depressão, com insônia, com pensamentos suicidas, Pai. Coloca as Suas mãos sobre essas vidas, Pai, sobre essas mentes, Pai querido. Vai de encontro também, Senhor, com aqueles que precisam de uma cura no corpo, Pai, que está doente fisicamente. Coloca as Suas mãos, Pai. Oh, Pai querido, realiza um milagre nessas vidas, Pai, para que nós possamos contar bons testemunhos, Pai, desses milagres e que mais pessoas sejam tocadas, impactadas, Pai, pelo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Pai. Pai querido, eu te peço também, alcança aqueles que estão viciados, Pai. Eu não sei em que, seja no álcool, nas drogas, no cigarro, na mentira. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe o que prende essas pessoas, Pai. Que o Teu poder arranque essas correntes agora em nome de Jesus. Que todo mal, Pai, que tem se levantado para nos tirar da Tua presença, caia por terra e seja repreendido agora, Pai. Senhor, levanta quem caiu. Restaura, Senhor, quem foi ferido. Dá uma nova chance para aquele que achava que estava perdido, Pai. Em nome de Jesus. Que cada um que ouviu essa palavra hoje sinta o Teu amor, a Tua graça e a Tua restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês. Que Ele dê um dia abençoado, que livre, que guarde e proteja cada um. Amanhã, se Deus permitir, eu volto. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.